Vamos às perguntas, que a turma já está ansiosa. A Cris aqui, ó, pergunta. A Cris Simões, ela é produtora de queijo também, viu? E Certo. ela pergunta por quanto tempo essa primeira mexedura, né, que você faz, essa primeira mexedura, por quanto tempo você faz ela. E outra pergunta dela é se o soro aquecido, e o soro é aquecido a quantos graus? E depois disso, ela pergunta também se joga aos poucos ou tudo de uma vez, né? Vai adicionando aos poucos ou joga tudo de uma vez na massa para... Tudo bem, vamos lá. Olha, primeira mexedura, quando você corta, deixa a massa descer, sobe mais um pouquinho de soro, aí você vai mexendo e o soro, dá um tempo para o soro subir e a massa baixar, e vai colocando na panela e aquecendo, tá? O ponto de aquecimento, você diz quantos graus? 90 graus, quando chegar ao ponto de fervura, certo? Quando tiver bem fervendo bastante. Aí começou a ferver, você já vai colocando, o soro coloca todo de vez, e vai fazendo aquela mexedura suave de 2 minutos, dá um tempo, e você vai observando. Quando você coloca o soro dentro da massa, ela fica ainda retangular, quadriculada, os quadradinhos, tá? Os grãos. Depois, você vai percebendo que quando vai fazendo aquele pré-cozimento, os quadrados vão ficando redondos, boleados, tá? E quando você colocar a massa na mão, que você apertar, que ela ficar junta, pronto, ali já é um ponto. Ela já está no ponto de você colocar ela no saco e fazer a dessoragem. A resposta é essa. A Cris também pergunta, em qual temperatura que você coloca o fermento? Logo após você faz a pasteurização, 35 graus, porque você eleva a 65 o leite, deixa por 30 minutos, aí dá o choque térmico com gelo, aí o que é que acontece? 35 graus, aí você coloca o fermento. Deixa eu dar só mais uma dicasinha. O que aconteceu essa semana? Uma aluna comprou um pasteurizador, aqueceu a 65 e deixou em temperatura ambiente para baixar para 35. Passou um tempão aí, com a água, temperatura ambiente. 2 dias depois, o leite, ela disse, Amaro, o leite ficou coalhado, grosso, parecendo o que foi, porque não deu choque térmico, rápido. Tem que ser rápido. Se você não faz esse choque térmico, as bactérias vão se proliferando, e aí a acidez no leite e tal, e não dá para fazer o queijo. A Cris pergunta, só para entender, porcentagem de 2% de sal no soro, aquela dosagem que você falou de 10, a cada 10 litros, 200 gramas, né? Isso. Beleza. A Mônica pergunta, assim que sai da prensa, coloca o queijo no vinho? Qual o momento que esse queijo vai... Pronto, certo. Não, eu acho que eu até esqueci de dizer. É o seguinte, você tira o queijo da prensa, aí você coloca ele na refrigeração, para dar uma pré-maturação, para ele criar aquela unhazinha, aquela casquinha. Você sentiu isso, aí você está na hora de fazer colocar ele no vinho. Vai depender muito da refrigeração da geladeira, pode passar 1 dia, 2, 3, depende muito. Eu ia perguntar mais ou menos quantos dias, isso significa quantos dias, né? Depois dele... Essa pré-maturação depende muito da refrigeração, da temperatura. A Cris também pergunta, no caso do vinho, a mistura com água, como na defumação? Não, o vinho é o vinho puro. A defumação é porque a fumaça líquida ela é muito concentrada. Tarita, né? Qual o fermento utilizado no queijo de cabra? Olha, sim, pode ser esse do Minas padrão. Se você for fazer esse queijo meia cura, esse que a gente discutiu aqui. Agora, se for fazer um tipo assim, parmesão, o reino, tipo reino, aí já são outros fermentos. O feta, alguma coisa assim, já são outros fermentos. Aí, quando você for adquirir o fermento lácteo, você pergunta ao fornecedor, olha, eu vou trabalhar esse queijo, qual é o fermento que vocês indicam? Pronto. Pergunta, qual o tempo mínimo de maturação, né?
E para o auge sensorial, a partir de quantos dias, né? Qual é o ponto do seu queijo? A Cris quis perguntar. Qual que é o ponto ideal de maturação do seu queijo? Olha, para mim, entre 45 e 60 dias. Para mim, o meu ponto é esse. Você parte ele, aí sai aquele buque, aquele aroma. O Arnaldo pergunta, na sua geladeira é controlado temperatura, umidade e ventilação? Olha, eu não controlo. Assim, de colocar aparelho e tal, não. Eu fico olhando ela muito. Observo assim. Se eu fico abrindo ela muito, aí eu começo a diminuir a quantidade de abertura dela, entendeu? Mas eu não tenho aparelho para controlar, não. Ontem foi que eu coloquei o termômetro. O termômetro normal. Mas, graças a Deus, a minha geladeira não tem problema, não.